Bem-vindo, povo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo pela vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado. Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus continue dando a vocês essa graça de estar firme e forte com Ele. Muito obrigada por estar aqui comigo no meu canal, minhas irmãzinhas queridas, meus irmãozinhos queridos. Que Deus abençoe o lar de vocês, a vida de vocês, o matrimônio de vocês, o trabalho, né? Que Deus esteja na vida de vocês. Hoje eu vim aqui para compartilhar com você, como está no título, como Deus curou meu filho da epilepsia. E eu estou muito feliz, né? Porque hoje eu posso compartilhar com o mundo inteiro através desse canal, né? Que Deus tem me abençoado, porque um dia o Senhor falou que eu tinha que compartilhar as coisas que Ele me mostrava, compartilhar meus testemunhos, que não eram só para mim, mas era para que os filhos dele também pudessem saber o que Ele tinha feito na minha vida. E eu estou aqui, meu nome é Juliana, esse é o canal Amor do Espírito Santo. Seja bem-vindo. Estou aqui para entrar dentro da sua casa, do seu lar, para abençoar vocês. Através do meu testemunho, através das minhas experiências. No livro de Marcos 9, versículo 18, diz assim: onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranca os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. É a cura quando o título chama-se A Cura do Menino Endemoniado. Naquele tempo chamavam-se a epilepsia, era como se fosse um espírito mau, né? As pessoas falavam como espírito mau, um espírito mau de convulsões. Lá no livro de Marcos também fala, né? A gente for abrir Marcos 12, versículo 15. Não, Marcos não, Mateus. Lá no livro de Mateus 12, versículo 15, Jesus também cura um homem que estava epilético, né? Que chama-se também espírito mau de convulsões. Bem, meu filho quando nasceu, vamos lá a história, né? Meu filho quando nasceu, ele já nasceu com hidrocefalia, é a falta de oxigênio no cérebro. Eu não soube na hora, eu vim saber depois de 3 anos. Naquela época que meu filho, né, dizia, eu não sabia que meu filho ia ser criança para sempre, mas a mãe, ela vai prestando atenção no bebê. E meu filho completou 1 ano, ele não era durinho, o pescoço durinho, e as pessoas falavam, ele era grande, mas o pescoço não era durinho, ele era todo molezinho. E quando ele tinha 1 ano, ele teve a primeira crise epilética. Eu estava na casa da minha mãe, era 7 horas da noite, meu filho estava deitado com meu pai, que era de costume, ele sempre deitava na rede, assistindo televisão, né? E meu pai gostava muito do meu filho e deitava com ele assim na rede. Naquele momento, o meu filho, ele começou a ter a crise epilética. Eu pensei que meu filho estava morrendo, já que ele ficava bem rígido e esticando o corpo. Eu disse, ai, meu filho está morrendo. Eu desesperada, saí gritando, desesperada, meu filho está morrendo, meu filho está morrendo. E levamos meu filho para emergência. O doutor disse que ele tinha tido uma crise epilética e que poderia ser tratada com remédios. Ele tinha que ir a um neurologista.
Então eu falei, né, com os pais da os pais do pai do meu filho, e a gente foi para outra cidade, uma cidade mais grande, e ali fizemos os exames, passaram remédio para o meu filho. Ali eu descobri que meu filho tinha tido hidrocefalia, tinha faltado oxigênio no cérebro dele e que ele ia ser uma criança para sempre. Ele ia ser sempre um bebezinho, né? Então, naquele momento eu comecei a chorar, né? Porque eu fiquei muito triste. E também porque meu filho, o doutor dizia que meu filho ia ficar submetido àquela medicação até o resto da vida dele, né? Então meu filho não podia ficar sem tomar aquele remédio na noite, que se ele não tomasse, meu filho ia ter a crise epilética. Então meu filho ia ser um dependente de remédio, né? Quando meu filho fez 2 anos, eu dando remédio um bebê, e ele também começou a ter crise epilética tomando a medicina. Aquilo começou a doer minha alma. Eu fui ao doutor e o doutor falou assim: vamos aumentar a dosagem. Eu disse: mas como assim aumentar a dosagem? Não, é que esse remédio já não está mais fazendo efeito, então vamos aumentar. E eu disse: meu filho só tem 2 anos e vai aumentar o remédio. Isso não vai fazer mal ao meu filho, o estômago do meu filho. Os doutores não queriam saber se fazer mal ao estômago do seu filho. Eles não se importam. Então passou o remédio para o meu filho, um remédio com dosagem muito alta. E eu, com dor na alma, eu dava aquele remédio ao meu filho. Porque eu dizia assim: agora vai passar. Essa dosagem mais alta vai passar. Mesmo sabendo que aquele remédio não saía da minha cabeça. Meu Deus, esse remédio vai matar meu filho. Era o que eu dizia. Então, um dia eu fui na minha casa e descobri que minha mãe tinha se convertido, né? Ela era evangélica. E ela estava indo para a igreja, era a Igreja Batista do Sétimo Dia. E eu disse: o quê? Meu pai disse: sim, a sua mãe agora é crente. E um dia eu fui à tarde, né? E minha mãe tinha feito um plano com o pastor. Ele: pastor, minha filha, ela vai todos os dias na minha casa. Então o senhor vá amanhã, que ela vai lá com o menino. Aí você fala com ela. Então cheguei lá, né? Era de costume, toda tarde tá na casa da minha mãe. Eu fui lá. E quando cheguei lá, tava o pastor, né? E o pastor me viu, me cumprimentou, muito educado, muito amável com sua esposa. E começou a falar comigo, né? Ele disse assim: olha, eu queria convidar você a ir para uma campanha na minha igreja, nos cultos matutinos. São 21 dias. Você vai. Quando você terminar os 21 dias, seu filho vai ser curado. Aí ele dizia assim: eu nem falo por sua fé, eu sei seu filho, eu estou dizendo, seu filho vai ser curado. Se não for por sua fé, vai ser pela minha. E eu queria que meu filho fosse curado. E uma mãe, ela faz qualquer coisa para ver seu filho com saúde. Então eu comecei a dizer: então eu vou. Eu não pensei em nada. Eu não pensei: ai, é crente. Ai, ali veste aquelas roupas longas. Eu não pensei nisso. Naquele momento, não. Eu queria que meu filho fosse curado. Então, eu comecei a me preparar. Então, eu fui na casa da irmã, que minha mãe disse que a irmã que morava lá perto de mim, ela poderia me acompanhar.
E que é porque essa irmã estava fazendo campanha também. E aí, essa irmã era a melhor amiga da minha mãe. E ela viu a gente crescer, né? Ela também estava indo para a igreja. Então minha mãe disse: minha filha, eu vou dormir com você, eu fico com seu filho e você vai. Por 21 dias minha mãe fazia isso. O pai do meu filho, ele era ausente. Ele jogava no futebol. Nunca trouxe dinheiro para casa. Eu vivia de ajuda da minha mãe e também dos pais dele, né? Ele era um homem que bebia, ausente. Ele nunca se importou com o meu filho. Nunca esteve presente na vida do meu filho. Então, fui para... na segunda-feira, eu me levantei, ninguém me acordou, gente. Eu me levantei, me preparei e fui. Eu fui com uma fé, tão grande que meu filho disse: primeiro dia, parecia que eu estava indo para um primeiro dia de trabalho, porque é uma alegria. Eu fui com esperança, eu fui com a fé. Hoje começou. Então passei na casa da irmã, eram as 4:30 da manhã, e nós fomos. Para chegar nessa igreja, a gente tinha que, para cortar o caminho, tinha que passar por dentro de uma favela bem perigosa. E eu e a irmã, a gente ia, né? A gente não faltava. Quando foi um dia, né? Já na metade, já estava no 10º dia. Eu estava dormindo, né? Quando um anjo, ele me levantou. Por que você sabe que é um anjo? Gente, eu estava dormindo e os meus lençóis, eles sacudiram assim, sabe? Quando você sacode o lençol, um lençol, quando vai botar o lençol na cama, você sacode. E ele sacudiu o lençol e eu escutei a voz dele dizendo: acorda, desperta, já é a hora, a campanha. Eu escutei essa voz. Eu pulei, fui pro banheiro, né? Me ajeitei e saí de casa. Minha mãe ficou. Quando cheguei na casa da irmã, a irmã disse que ela não poderia ir porque estava doente. E era 4:30 da manhã, então eu disse: meu Deus, eu vou passar naquela favela sozinha. E eu comecei a lembrar do Salmo 91. E eu comecei a dizer: Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, envia os teus anjos para segurar na minha mão direita, para me levar à igreja, Senhor, porque eu não vou voltar para casa. Eu vou para a campanha, para que nenhum mal me suceda, Senhor, que eles me protejam de todo o mal. Eu posso dizer a vocês que quando eu começava a caminhar, eu escutava popoco, 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 popoco. Parecia um montão de cavalos por trás de mim. Eu olhava para ver se vinha cavalo ou uma carroça, né? Para eu parar para aquela carroça ou aqueles cavalos passar, mas eu olhava para trás e eu não via ninguém. Mas na minha mente eu estava orando: Deus, guarda minhas costas, né? Guarda as minhas costas, quem está nas minhas costas, guarda os que vêm na minha frente. Meu Deus, me guarda de trás de mim, por minha frente, para que nenhum mal me suceda. Quando eu ia chegando lá, naquela linha onde tinha a favela, ali sentado na linha de ferro, ficavam os pessoas, né? Os pessoas que mal, né? Só que tinha um homem ali que ele tinha uma faca bem grande, uma peixeira muito grande. E ele amolava aquele facão na linha de ferro.
E eu peguei e disse: Senhor, envia os teus anjos para pegar na minha mão direita. E eu abri a minha mão com a certeza que um anjo do Senhor estava abraçando a minha mão. E eu fui. Eu não tive medo, eu sabia, eu tinha certeza que os anjos do Senhor Jesus estavam comigo, do meu lado. E quando eu cheguei perto daquele homem, eu disse bom dia. O homem disse bom dia. E o homem disse bom dia, muito assustado. E eu passei. Começou aquele popoco, 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 popoco. Eu não entendia nada, eu não era evangélica, eu não era crente, eu só seguia. Eu olhava para trás, não tinha nada. Quando chegou ali, eu entrei, comecei a ver uma irmã, né? E eu cheguei muito cedo nesse dia. E eu comecei a falar para a irmã, eu disse, irmã, quando eu vim sozinha, eu vou voltar com a senhora, né? Quando a senhora for, eu vou com a senhora mora perto da minha casa. Quando eu voltei, e eu falei para ele, vim falando com a irmã, quando eu vinha para cá, eu escutava uma zoada de cavalos, muitos cavalos, por trás de mim, não é estranho? E eu não sabia nada. Ela disse, irmã, Deus mandou os anjos do Senhor para levar você à igreja e proteger você, irmã. Não pense nada mal. Irmã, eu comecei, quando a irmã dizia, eu sentia o poder de Deus na hora que ela falava para mim. Uma força muito grande. Eu dei um glória a Deus pela primeira vez, eu dei um glória muito alto. Ali, no caminho de casa. E quando a gente passou por aquele caminho, né, aquele homem parou, ele estava lá, o mesmo homem estava lá. Eu disse, irmã, os homens ainda estão ali. E o homem disse, ele falou assim, irmã, irmã, quem era aqueles homens que estavam com a senhora? Eu disse, e eu? O homem disse, sim, senhora. Aqueles homens, tudo armado. Aí eu disse, não, é que eu não tinha, eu fiquei até com medo dele, agora ele me mata, né? Aí eu disse, não, eu não tinha ninguém, eu não vi ninguém. Aí ele disse, irmã, tinha um monte de homem vestido de branco, com umas facas grandes na mão, que era uma espada, né? E eles disseram, e eles olharam para mim e foram aí, pô, atrás da senhora. A senhora não lembra? Eu disse, não, não era comigo, né? A irmã começou a dar glória a Deus. A irmã começou a falar em língua estranha. E ela disse que era apenas uma mais prova que os anjos do Senhor estavam comigo, me levando e me guardando e me protegendo. A irmã naquele dia começou a pregar para aquele homem. Perguntou se ele aceitava o Senhor Jesus na vida dele. O irmão disse, eu aceito. Eu aceito. E eu não sei se aquele homem, ele seguiu a vida dele com Jesus, né? Ele disse que aceitou e disse que ia para a igreja. Até naquele momento eu não ia para a igreja nos domingos, eu só estava indo para a campanha no culto matutino. Quando foi, eram 21 dias. Então, já nos outros dias, eu comecei a ir com a irmã, né? Que morava perto. Quando foi faltando, era já 20 dias, um dia antes, gente, eu queria dizer para vocês, estavam tão assim que a convulsão, ela tinha uma hora, era 10 horas. Gente, eu estava tão aperreada, perturbada, que quando eu olhava, eu ficava assim de frente pro relógio. Quando faltava 1 minuto para as 10. Meu coração batia forte. Era às 10 horas, a hora que meu filho tinha convulsão. Eu não sei, mas essa era a hora que meu filho tinha convulsões. Esses dias,
E meu filho, que eu estava indo para a campanha, era às 10 horas. Eu via a hora que ele tinha convulsão. Quando foi no dia 20, né, que era 21 dias, dia 20, eu estava com meu filho, era 10 horas, quando meu filho começou a ter convulsão. Um desespero bateu. Foi uma dor enorme para mim ver meu filho daquele jeito. Eu sozinha. O pai não era presente, o pai não se preocupava, o pai era sempre na rua bebendo, se drogando com seus amigos. Gente, eu lembro que eu deixei meu filho, né, no momento da convulsão, deixei ele na rede, né? E peguei e eu me rasguei toda, eu rasguei toda a minha roupa. Joguei a cabeça na parede e disse: Jesus, eu não aguento mais. Então tira a minha vida e leva eu, meu filho. Eu não aguento mais. O desespero, aquela dor, eu chorava, gritando. Eu senti uma mão muito grande, tocou aqui no meu ombro. Era uma mão muito grande. Gente, eu senti. E aquela mão, quando tocou em mim, eu escutei uma voz que dizia: olha para o seu filho agora. Meu filho estava sorrindo. Meu filho estava sorrindo na rede. E eu parei de chorar e disse: louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para minha convicção, meu filho foi curado naquele dia. Mas como outro era o 20 o dia, então eu fui. Eu me levantei, ia fazer 21 dias. Quando fiz a campanha. Eu já fiz a campanha agradecendo ao Senhor pela cura do meu filho. Senhor, eu te dou graças pela cura do meu filho. Eu te dou graças pela vida do meu filho, porque tu já curou o meu filho. Eu tinha certeza que meu filho tinha sido curado um dia antes. Mas eu fui à campanha. E naquele último dia eu só fazia agradecer a Deus pela cura, pela libertação, por tudo que ele tinha feito na vida do meu filho. Quando chegou a noite, naquela noite, gente, a confusão não veio. Pela primeira vez, meu filho não teve confusão. E ele não tomou remédio, porque eu tinha dito ao Senhor na igreja, né? Senhor, a partir de hoje, meu filho não vai tomar nenhum remédio para epilepsia. Meu filho hoje foi curado. Meu filho hoje foi liberto. Meu filho hoje foi curado dessa enfermidade maligna. Eu posso dizer para vocês, até hoje, meu filho já tá grandinho, já tem 30 anos. Nunca mais ele teve epilepsia até hoje. O que eu quero falar hoje para as mães é a fé. A sua fé, porque Jesus, ele faz coisas grandes e extraordinárias na nossa vida através da nossa fé. A minha fé foi muito grande. A minha fé, ela foi mais grande que aquela doença. A minha fé foi mais poderosa do que aquela enfermidade. A minha fé foi mais grande do que aquela voz daquele médico que dizia que meu filho ia ser dependente daquele remédio pro resto da minha vida. A minha fé foi mais forte, a minha fé ela rompeu todas as barreiras. A minha fé ela quebrou todo o tabu. A minha fé rompeu os laços do inimigo.
A minha fé rompeu os planos que o diabo tinha, porque ele queria me enlouquecer, ele queria me destruir. Era tudo isso que o inimigo queria. É tirar a sua paz através de uma doença. É deixar você triste. Então, por quê? Porque quando um filho da gente está doente, a gente se desespera, a gente não tem paz, a gente não dorme, a gente não é alegre, a gente não é feliz. A gente não consegue levantar a cabeça, a gente anda de cabeça baixa, de tanta dor, de tanto desespero. Mas hoje eu quero falar para você, mãe, Deus é o Deus do impossível. Se você está passando por algum momento difícil, Deus chama pelo Senhor Jesus e entrega nas mãos dele e confia. Confiança. Quando uma pessoa entrega nas mãos de Deus, gente, você tem que confiar, porque quando você confia, você está dando tudo de você. A sua fé, ela pode mover os céus. A sua fé pode mover montanhas. É a sua fé que vai te salvar, que vai te libertar. Um dia eu vi um testemunho de uma senhora que ela dizia assim: não há poço tão profundo que Deus não alcança. E eu falo assim, não existe doença que Deus não cure. Como está você hoje, mãe? Você está preocupada porque seu filho está doente? Você está doente. Eu quero dizer para você, levanta a sua mão direita e fala com Deus. E diz assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Essa doença não me pertence. Essa doença não é minha. Eu fui curada, eu fui liberta lá na cruz, no caminho do Calvário ali. Foi ali que eu fui curada e fui liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, doença do inferno, bata em retirada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Irmão, tenha fé, porque você já está liberta, você já está livre. Se você é um senhor lá do outro lado, se o senhor está doente, você é homem de Deus, independente que seja evangélico, independente de qualquer coisa, você está doente, em nome do Senhor Jesus, levanta a tua mão e declara sanidade. Declara que você está livre dessa doença. Declara que essa doença não pertence a você. Irmão, você está limpo de todo tipo de enfermidade. Você é livre, está limpo em nome do Senhor Jesus. Essa doença não te pertence. Pode ser a pressão alta. Pressão alta vai embora em nome de Jesus. Câncer vai embora em nome de Jesus.